A TV Comunhão e a Mocidade da Comunhão Espírita de Brasília apresentam... Fala, Mocidade! Meu nome é Carolina Braga, eu sou trabalhadora da casa e nós vamos dar início a mais um programa do Fala Mocidade. Dessa vez o nosso programa ele vai ter um formato diferente. Ele não vai ser mais um programa de perguntas e respostas, não diretamente. Para isso a gente ainda vai ter na casa o programa Comunhão Inspira. Agora nós estamos contando com a participação dos jovens e também do nosso convidado para uma conversa. Hoje nós temos a Celeste, a Carol, o Lucas e a Jade. E para iniciar o programa eu gostaria de chamar a nossa convidada de hoje, Ruth Daia, por favor. Boa noite, Ruth, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Carol. Boa noite, amigos da Comunhão Espírita de Brasília. Acho que só eu que não sou jovem aqui no palco, né? Isso começou a me preocupar. Mas vocês não vão me considerar também jovens, né? Jovem. O tema do nosso programa hoje é Este ano vai ser diferente, eu juro. Nossos auxiliares vão estar passando no salão, o Murilo e a Manu, recolhendo perguntas e participações de vocês. E eles vão trazer para a nossa convidada em algum determinado momento. Então, sintam-se à vontade para poder participar. Só lembrando que a participação vai ser um pouco reduzida, vão ser só algumas perguntas, tá bom? Bom, então para a gente iniciar falando sobre este tema, que este ano vai ser diferente. Sempre que a gente inicia um ano, a gente busca metas, a gente busca criar aquelas listas, a gente tem muitas expectativas em relação a esse novo ano. E como se o ano fosse mudar alguma coisa. A gente tem que lembrar que quem tem que mudar somos nós. E quando a gente cria essas listas de início de ano, às vezes a gente faz aqueles tópicos, a gente acaba ficando um pouco preso àquilo. E às vezes nos causa um pouco de insegurança, um pouco de medo. E a gente fica pensando, e se eu não conseguir cumprir essa meta? E se eu falhar? A gente sempre fica naquela insegurança. Ruth, o que você considera importante em relação a essas metas e essas expectativas que a gente cria no nosso ano? Bom, esta fala nossa, ela acontece todos os anos, no finalzinho de ano, a gente fala, ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu vou fazer isto. E a gente esquece que a gente está repetindo o que a gente falou no outro ano para trás, né? Mudar não é fácil. Mudar é muito difícil, até porque a gente fica numa zona de conforto, mesmo que seja um sofrimento, e para sair dessa zona de conforto é complicado. Então, primeiro, temos que ter um objetivo. Se nós não tivermos um objetivo, nós não vamos conseguir ter metas. Vou dar um exemplo, eu quero fazer o ESD na comunhão. Vou falar da comunhão, né? É o estudo sistematizado. Esse é meu objetivo para o ano de 2008. Qual é a minha meta? Deixa eu me organizar. Primeiro eu vou escolher meu dia que eu quero fazer, eu vou me disciplinar naquele dia. Aquele dia eu não vou marcar compromisso nenhum, porque eu preciso da frequência. Claro, nós precisamos, se eu tenho um objetivo, eu tenho que ser assídua naquele objetivo. O que eu quero fazer mais? Eu quero estudar, eu vou ser uma boa aluna, eu vou ler os livros que forem indicados, eu não vou frequentar por frequentar, porque essa história, fazer por fazer, a gente já fez lá atrás. Eu vou fazer e chega na hora e fala, não, mas olha, isso acho que não vai dar certo, eu não é bem desse jeito. Entendeu? E se eu adquiro essas metas e sigo elas religiosamente, não é aquela coisa assim sistemática de adoecer, não. É de compromisso assumido para comigo, não é para com o outro, não é. Chegou, eu quero fazer o ESD no sábado, mas sábado aparece aquele aniversário daquele melhor amigo ou amiga. Eu falo, não, mas faltar uma vez só não tem problema. Olha eu quebrando metas, né? Olha eu quebrando metas. Quando chega no final do ano, eles falam assim, olha, vai ter que repetir, porque teve faltas demais e não pode ter.
Falei, mas como? Minha expectativa era de passar de ano, é porque eu estou com pressa de terminar meu estudo. Então, aí eu começo a me frustrar dentro daquela expectativa. Botei uma expectativa, não cumpri metas e o objetivo continua. O objetivo, sabe o que vai acontecer? Passar para o ano seguinte. A nossa lista, ela não modifica muito de um ano para outro. Eu vou ser uma melhor companheira, eu vou ser um melhor companheiro. O que eu faço para ser esse melhor companheira, melhor companheiro? Eu vou talvez falar menos, né? Eu vou entender melhor aquela outra pessoa, eu vou me dispor mais, vou ceder mais, porque a gente tem que ceder sempre, não é? Não dá para ser só eu, só eu, só eu. Então, é construindo essas metas, eu tenho uma expectativa salutar, uma expectativa boa, eu vou colher o fruto, como se diz. Por quê? Porque foi tudo planejado. Agora, não dá para falar, eu vou de férias e para onde você vai? Não sei não, para qualquer lugar. Não é bem desse jeito. Qualquer lugar não resolve, nem aqui em Brasília, vamos sair, vamos para que lugar? Qualquer lugar. Não. Existe um lugar, existe uma meta, existe uma expectativa de chegar lá, de estar todos os amigos, de estar tudo muito bem. Olha, enquanto nós não fizermos isso, nós vamos repetir nossas listas. Pode tirar uma cópia só e pregar, porque ela vai servir para muitos anos, porque não vai ter mudança minha, mudança interior, para eu poder fazer um ano melhor. Exatamente. Muito obrigada, Ruth. Meninos? Essa coisa de fazer listas, minha família, desde que eu sou pequenininha, minha família sempre tem essa tradição. Todo mundo se junta no último dia do ano, vamos escrever as metas, cada um num papelzinho, e todo mundo deixava guardado em algum lugar, né, da casa. E aí a gente sempre via que no final do ano seguinte, a gente esquecia as coisas que estavam escritas, porque a gente não via o que a gente escrevia. E aí, com a correria do dia a dia, a gente ia deixando aqueles objetivos para trás. E uma coisa que minha psicóloga me falou quando estava fazendo terapia é que é muito importante também ter a visualização. Então, começar a escrever e colocar num lugar onde você passe todo dia, porque aquilo vai ficando dentro da sua cabeça e vai te, entre aspas, obrigando a se comprometer mais com aquela meta. Porque se você escreve e deixa de lado, meio que mostra que não tem muita importância para você. E quando você está ali, por exemplo, eu quero me formar, que foi uma meta que eu fiz no ano passado. E aí eu botei num lugar onde eu via. E aí eu fiquei, poxa, eu quero me formar. O que eu preciso? Eu preciso entregar meu trabalho, eu preciso conversar com a minha orientadora. E eu fui fazendo todo esse percurso até que eu consegui realmente cumprir o meu objetivo. Cumprindo as etapas, né, para atingir o objetivo. Interessante. Tem isso também, né? Eu também, todo ano faço uma lista de metas, só que com o decorrer dessas metas, eu aprendi a fazer metas que eu possa alcançar e não fora do meu alcance. Porque se eu planejar alguma coisa que não está ao meu alcance, pode trazer uma ansiedade desnecessária para o meu dia a dia. E eu acho também que é importante a gente viver o presente, o agora. Não pensar muito lá na frente, porque essa ansiedade prejudica. E é uma meta de cada vez também. Um dia de cada vez, para esse nervosismo não atrapalhar o nosso foco no presente, não pensar muito lá no futuro. Temos alguma participação na plateia? Murilo? Olá, Carol. Temos sim. É melhor focar em ser melhor em um defeito só ou ir melhorando um pouco em tudo ao longo do ano? Ruth? Depende. Se você for capaz de focar em várias coisas e melhorar tudo ao mesmo tempo, devagar, é maravilhoso. Se não for, que você fique em uma só, porque metas, ela é um problema comportamental, é um problema da gente se comprometer com a gente, de fazer diferente. E nós não estamos muito habituados a nos organizarmos, não estamos.
E quando a nossa jovem falou que a psicóloga recomendou que escrevesse o papelzinho, não é? Isso por quê? Porque a gente dispersa, a gente muda a nossa opinião, hoje eu quero uma coisa, amanhã, conforme as coisas acontecendo, eu mudo, e às vezes eu mudando não é bom para mim, então às vezes é preferível ter escrito e eu seguir ali até eu aprender a ter 5 metas e conseguir me desenvolver todas elas dentro daquela minha expectativa, ou eu fico com uma só e faço ela direitinho, passo a passo, até eu vencer. A hora que eu finalizar, eu ver que ela está bem num solo firme, bem construída, não vai desmoronar por nada, por nenhuma opinião alheia, aí sim eu posso passar para outra. Aí depende da minha capacidade, que cada um vai mais ou menos aprendendo com o tempo essa capacidade. Obrigada, Ruth. Temos mais alguma participação, Murilo? Temos outra sim. Como entender se as metas que estamos traçando são frutos de nossos próprios desejos para o futuro ou reflexos do desejo impostos por outros? Expectativa do outro é do outro. Eu consigo ter só as minhas. Se eu foco naquilo que o outro quer que eu faça, que eu seja, é muito difícil, porque, como eu falei, nós nos conhecemos muito pouco e não conhecemos nada do outro. Como que eu sei o que o outro quer? É difícil. Aí a gente lembra de uma coisinha bem simples de pais. Pais terríveis, né, gente? Eu sou mãe, pai, mas também fui pai um tempão. E sou avó. A gente quer que o filho faça o vestibular que a gente quer, que ele forme naquilo que eu gostaria. Isso não é porque eu não formei, não. Às vezes a gente fez, vamos supor, eu fiz psicologia e eu quero que minha filha faça psicologia, mas a gente quer e coloca toda a expectativa nossa em cima daquele estudante. E ele sente um constrangimento muito grande, porque ele não quer aquilo. Como que eu vou fazer se meu pai, que, segundo a turma fala, me banca, né? Usando a expressão bem jovem, que me dá tudo e que cuida de mim, ele quer que eu faça isso, mas eu não gosto disso. Como que faz? E assim também a gente traz para a vida adulta, às vezes é um casamento, os pais namoram mais com a pessoa do que a própria pessoa, né? Adora aquele rapaz, adora aquela moça e sonha com aquela união. E não é bem aquilo, eles estão conhecendo, às vezes a pessoa já viu que não vai dar certo, que tem muitas coisas que não combinam, que não é bem aquilo que ela está querendo, está fugindo da expectativa de um companheiro ou de uma companheira. Então, colocar uma expectativa no comportamento do outro, eu acho que isso é até muito grave e perigoso, né? E por que não meio crime, né? Porque o outro sofre uma pressão muito grande. E eu acredito até que isso é meio um bullying, né? Hoje, porque a criança fica muito constrangida. Eu tenho um exemplo na minha casa, do meu neto, a família toda é médica, e queriam que ele fosse médico, porque meu marido era médico, porque o avô é médico, porque a tia é médica, e ele quer ciências da computação. Imagina como esse menino sofreu e ele permaneceu, sabe como? No silêncio. Falava, era como se ele nem ouvisse, entendeu? E tá fazendo o que ele quer. Quer dizer, ia talvez fazer medicina, não ia dar certo, não ia dar certo. Não ia ser um bom profissional se conseguisse concluir um curso, né? Realmente. Muito obrigada, Ruth. Falando um pouco sobre essa questão dessas expectativas, né? Nós temos muitos desejos para o nosso ano e a gente sabe que tudo é possível a gente alcançar, basta que a gente queira, né? Nossas conquistas daquele ano, tudo sempre é possível. Então, às vezes, a gente quer
naquele ano passar no concurso, quer emagrecer, mas aí a gente não senta para estudar, não vai para academia, não faz aquele esforço. Então, todo o nosso esforço, ele gera uma grande recompensa. Então, é importante a gente ter essa percepção de ter o esforço para buscar as nossas metas, para poder atingir os nossos objetivos. E fazer essa autoavaliação, né, como a Ruth falou, de perceber se aquilo é uma coisa que eu quero, aquela meta é uma meta minha, ou se é uma meta que é imposta por alguém, que é imposta pela sociedade. Eu preciso emagrecer porque a sociedade fala, né, porque a sociedade impõe. Então, a gente precisa observar se são desejos nossos ou são desejos dos outros. E buscar sempre as nossas metas alcançáveis, né, a gente tentar fazer de tudo. E, Ruth, em relação, às vezes, às expectativas irreais, essas metas que a gente sonha, metas muito grandes que nós temos, assim, como que a gente pode trabalhar com isso? Realmente é possível a gente conseguir alcançar tudo que a gente quer? Não. Eu acho que se fosse numa porcentagem, a gente teria assim, uns 5%, acho que até muito, né, daquilo que a gente quer e daquilo que a gente consegue. Nós sonhamos, nós somos grandes sonhadores, né? E sonhar, segundo Freud, nem faz mal, né? Mas sonhar e depois voltar para a realidade, voltar para o nosso cantinho, para o nosso quadradinho, para a nossa vidinha. E quando a gente fala de metas, né? De ter os objetivos, de sonhar com aquilo, eu acredito que se nós fizermos parar e começar a nos ver de que eu quero passar num concurso. Vamos usar o exemplo, passar num concurso. Primeiro, é um concurso concorrido? É muito concorrido. Eu estou no momento capaz de concorrer a esse cargo? Porque vai exigir, vamos supor que eu fiz pedagogia e é alguma coisa que precisa de todos aqueles direitos, não é? Então, eu vou ter que estudar muito? Posso conseguir? Pode, né? Eu tenho disponibilidade para estudar? Não tenho. Eu trabalho 8 horas e às vezes mais de 8 horas. Então, já começou. Então, a gente tem que analisar qual é a minha possibilidade dentro daquilo que eu estou sonhando. Às vezes, porque como nós somos imediatistas, é para ontem, né? E quando a gente quer as coisas, a gente quer para janeiro, no mais tardar depois do carnaval. Né? Não chega na Semana Santa. E não é bem desse jeito. Qualquer conquista nossa leva tempo. Por que leva tempo? Porque tem que ter a reforma. A gente tem que se reformar para aquilo. Assim quando eu quero fazer um curso, vamos supor, um curso superior, eu preciso aí de 5 anos, 4 anos, 6 anos, fora especialização, pós-graduação, aquela coisa toda. É um tempo bom, não é um tempo bom? Então, para um concurso também, ou para emagrecer, eu preciso perder 15 quilos, ou eu perco 15 quilos em 2 meses e vou ter problema sério, né? Vou ter, porque ninguém perde, a não ser que seja a questão de saúde, mas acontece uma desestabilização do físico, porque perdeu 15 quilos, o físico vai ficar estranho, vai ter que procurar um fisioterapeuta para ele trabalhar toda a musculatura, que o esqueleto nosso, vai faltar alguns minerais, algumas vitaminas, porque houve uma perda rápida, e assim em toda a área da nossa vida. Tudo que eu quero muito rápido, que eu quero muito sem programa, sem meta, sem objetivo, sem meta, talvez não vou conseguir. Aí eu vou me frustrar. Aí a minha expectativa vai ficar muito ruim. Aí eu falo assim, eu não passo mesmo, eu sou um burro, não é? Eu sou incapaz. E aí, os lá de casa também falam a mesma coisa, né? Fala assim, olha, mas só porque eles falam assim de uma forma doce e meiga. Eles falam assim, será que isso não está sendo muito difícil para você? Olha, o outro já está sabendo o que ele quer dizer com aquilo, né? Então, nossas metas, expectativas, elas têm que ser muito bem, as metas têm que ser muito trabalhadas, muito avaliadas, para a gente não frustrar quando vier um não,
quando vier uma nota baixa, quando vier um casamento uma união desfeita, quando é aquele serviço que eu não consegui, eu queria ser aquele cargo e não foi possível, quando no meu trabalho, mesmo em grupo, foi chamado para desenvolver determinada coordenação e eu não fui, e eu tinha certeza que eu era muito capaz. Será? Vamos avaliar? Vamos ver o que a função requer para saber se eu estou capacitada? Olha, amigos, isso não é feio, isso não é chato, isso não é me botar para baixo, isso é me conhecer. E eu me conhecendo, eu sei realmente a minha capacidade. Aí eu não frustro com nada, nem quando o outro fala que eu sou incapaz, porque eu sei da minha capacidade, o outro que não sabe, não é? E eu sei, eu faço uma autoavaliação de mim, então não precisa de ninguém fazer. Exatamente, às vezes a gente tem então que avaliar a necessidade e a possibilidade da gente conseguir atingir aquela meta, né? Que se aquilo é possível de atingir, se aquilo é necessário para mim, né? A gente fazer essa avaliação, acho que é importante também, né? Meninos? Boa noite. Eu acho que essa questão, né, de expectativas irreais é algo que a gente tem que se policiar muito. Principalmente com o início do ano, a gente acaba se empolgando. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente já entra naquela onda de empolgação. E a gente esquece que tem certas coisas que nós não estamos aptos a realizar. Por exemplo, vou com o meu primeiro salário, eu quero comprar um carro. Não vai dar, realmente não vai dar. Então, a gente tem que dar pequenos passos. Acho que cada pequeno passo, para que no futuro a gente consiga realizar a nossa meta. E, inclusive, tem um livro, que é O Poder do Agora, que ele trata muito sobre isso, né? Dessa questão desse processo, né? Que principalmente o presente, o papel do presente na sua expectativa, na sua meta, ele é essencial. Você tem que ver o que você quer agora, você tem que listar, fazer sua listinha e ver se aquilo que você quer vai ser atingido naquele tempo naquele prazo que você estipular. Então, é sempre bom se policiar, né, e estar ciente disso. Eu acho assim que quando a gente for elaborar a nossa meta, nossas metas, né, a gente deve sentar e pensar assim, o que eu quero? Será que essa meta que eu estou fazendo aqui é uma meta que os outros querem ou é uma meta que eu quero? Então, você analisa isso, você vê, não, essa é a meta que eu quero fazer. E aí você traça o seu objetivo e você vê, essa é uma meta possível de eu cumprir nesse 1 ano? E você começa a fazer pequenas metas que você pode fazer no seu dia a dia para cumprir aquela meta maior. Eu acho que assim é mais possível de você conseguir cumprir a meta durante o ano. E todo mundo acho que passa por isso, né? Essa questão de criar uma meta e depois ver, não, peraí, essa meta foi muito grande, vou reduzir um pouquinho aqui, né? A gente acaba reduzindo um pouco para a gente poder conseguir cumprir, né? De certa forma, porque quando a gente cumpre uma meta, a gente fica satisfeito e isso colabora para que a gente possa cumprir outras metas também, né? Murilo, temos alguma participação na plateia? Temos sim. A plateia quer saber como diferenciar uma expectativa irreal dos meus pais de algum ensinamento que eles queiram me passar e que eu ainda não compreendo. Olha, pai sempre fala as coisas bem certas, né? Isso nós temos que estar conscientes, nós jovens, né? Eu lembro, meu pai há 2 anos atrás, ele desencarnou há 2 anos atrás, eu saía daqui, ia lá na cidade dele para saber o que ele achava de alguma coisa. Eu com essa idade e ele com a idade dele, e ele numa cama, num terminal de câncer, mas ele tinha uma sabedoria muito grande. Mas de vez em quando eu via que ele esperava de mim coisas que
eu não ia conseguir cumprir, nem, aliás, eu não queria, não era o meu modo de agir, não era a minha expectativa, não era a minha meta, não era aquilo que eu queria, entendeu? Então, dava para eu diferenciar. Eu acho que aquilo que, às vezes, a gente não tem experiência, mas a gente pode começar a viver. Se os pais te falam alguma coisa, se acha que aquilo é melhor para você, que acha que aquilo vai dar mais certo, que se você for por aquele caminho, talvez você vá construir um momento melhor, mais feliz, mais produtivo. Eu acredito que isso é paz, isso é uma pessoa mais experiente, não é? Eu acho que nós temos que ter ouvidos de ouvir, ouvidos para ouvir e tempo para refletir. A gente não pode sair e falar assim, isso é o que ele pensa, não é? Isso é o que ele quer, isso é o que ele quer de mim. E às vezes até a gente fala assim, será que ele vai ter vantagem nisso? E a gente ainda pensa, né? Está me chantageando. Eu acho que a gente tem que ouvir, até porque não tem experiência, até porque não tem vivência. Tem que ouvir, tem que procurar outras pessoas, se informar, temos livros, nosso amigo aqui falou de livros, vamos ver no livro como se procede isso. Claro que a gente não vai pegar aqueles livrinhos de autoajuda, né? Porque aí é um desastre. Mas nós temos quantas pessoas, nós temos avô, nós temos tio, nós temos amigos, nós temos os confidentes aqui na casa, aqui na comunhão, nós temos os atendentes fraternos, eles não dão receita, mas eles te ouvem e de repente eles podem falar, e se você pensar dessa forma? Nós ainda temos um outro caminho. Será como Jesus ia agir nessa situação? Põe ele no meio, põe no meio. Sabe por quê? Porque ele parece que ele não errou em nenhum momento, né? Eu acredito que não. Acho que também vocês nunca viram um errinho dele, né, escrito. Eu acho que ele ia ter uma fórmula muito boa. Uma vez, um exemplo pessoal, mas que se vocês me permitirem, já permitiram, então eu vou falar. Eu tive um problema muito grande, nunca tinha passado. Eu não era experiente naquela grande problema. E eu senti muito mal, cheguei a adoecer mesmo fisicamente, né? Porque a mente ficou trabalhando naquilo. E eu falei assim, e eu tinha que tomar uma atitude e aquele acontecimento ia envolver essa atitude. E eu falei assim, gente, se Jesus estivesse nessa situação minha, olha, quer dizer, aí fui vivendo, eu gosto muito de imaginar as coisas, porque eu imaginando, eu crio no meu mental e nada daquilo muda. Eu pensei, já pensou Jesus passando por essa situação? Jesus chorando como eu chorei, Jesus não dormindo, o peito doendo. Será o que ele faria hoje? Opa, esqueci que o microfone está aqui. Será o que ele faria hoje? Falei assim, eu acho que ele ia falar assim, Ruth, vai em frente. Isso foi só uma ofensa, isso passa. Amanhã não tem mais problema. Na minha pequenez, não era de idade, não. Era de entendimento. Eu ouvi aquele coração meu, eu ouvi aquele Jesus me falando. Mas sabe quanto tempo eu gastei para tirar aquilo, para entender? 3 anos. Quer dizer, foi o tempo da experiência. Foi o tempo da experiência. Não é porque eu falei assim, não, no final do ano já está resolvido. Porque isso aconteceu no mês de janeiro. Não. Eu fiquei churumingando, porque aí já não era choro, churumingando, sou a pobre coitada, não dá certo, será que eu vou aprender, como que vai ser? Depois de 3 anos, eu lembro a data do dia que aconteceu, eu tive uma atitude que eu vi que não existia mais nada naquilo no meu peito. Então, aí eu entendi, quer dizer, então eu estava naquela situação de não saber e alguém veio e me falou, esse alguém... Foi Jesus, mas podia ter sido outro, porque eu nem cheguei a levar isso para um conhecimento de uma pessoa mais experiente. Obrigada, Ruth.
Só lembrando para quem chegou um pouco depois, o tema do nosso programa hoje é Este Ano Vai Ser Diferente. Eu juro. E nossos auxiliares estão passando na plateia para poder recolher a pergunta e a participação de vocês. Murilo, temos mais alguma? Temos sim. A pessoa não se identificou. E a ausência de metas estabelecidas seria algo negativo? Vivemos atualmente de forma tão organizada e planejada, mas será que viver em função do futuro, sem atentar para as oportunidades presentes, não seria também um risco? Bom, eu não tenho eu não estou com muitos objetivos e muitas metas para esse ano, não, para te falar a verdade. O meu objetivo e minha meta era estar aqui com vocês, só. Eu não sei o que vai acontecer depois, amanhã também eu não sei, entendeu? Não fiz ainda um calendário, entendeu? De como que vai ser. De vez em quando eu me dou tempo de não ter nada, até para a cabeça refrescar, para poder limpar esse campo todo das emoções, porque às vezes fica muito tumultuado. Eu não sou diferente, no final do ano eu vi que muita coisa passou e eu não fiz, então eu falei, janeiro eu tenho que ser assim, mais light, mas não foi também. Aí, depois, com esse título, eu falei, não, esse 2018, janeiro vai ser diferente. Eu não vou preocupar até chegar sábado, às 20 horas, que eu terminei meu compromisso com a mocidade, né? Então, eu acho que de vez em quando, não fazer, não pensar, não preocupar, porque nós temos uma preocupação muito grande de estar sempre com a agenda cheia, sempre com uma coisa atrás da outra. Você fala assim, e amanhã, o que você vai fazer? Não, amanhã eu tenho isso. Nós não temos tempo para o que acontecer de diferente, para o imprevisto. Tem pessoas que quando acontece o imprevisto, ela fala, não, eu não tenho tempo para esse imprevisto, eu não tenho tempo para isso. Então, eu acho que de vez em quando nós não preocuparmos em ter que ter sempre alguma coisa em foco. Porque se eu preocupo, eu perco o que está acontecendo em volta. E é tão bom você ver o que o outro está fazendo, como que ele está fazendo, se está dando resultado. Na nossa casa, que é a grande escola nossa, viemos para nos educarmos dentro daquele lá. É tão bom ver como os pais agem, como aquele irmão está agindo, que jeito, será que ele está conseguindo fazer as coisas? Mesmo que eu esteja no sofá, só de espectador, entendeu? Um tempo, até para eu ir adquirindo conteúdo para o próximo passo que eu vou dar. Se eu não paro um pouco para adquirir esse conteúdo espiritual, conteúdo intelectual, às vezes eu preciso desse tempo para até poder me reabastecer para o próximo passo que eu vou dar. Então, eu acho que isso é importante também, nós darmos, que os jovens falam, dá um tempo, não é? Dá um tempo. Dá um tempo quer dizer, fica fria, não preocupa, não esquenta a cabeça, porque daqui a pouco vem mais coisa e nós precisamos de estarmos bem para enfrentar a próxima etapa. E isso é muito interessante a gente ver nas perdas, né? Perdas em termos de morte, né? Às vezes a gente não tem nem tempo, quando acontece você fala, meu Deus, mas como isso aconteceu? A gente não viu que o outro estava doente, a gente não viu que a possibilidade do outro ir embora, porque a gente estava tão focado nas nossas metas, no hoje, no amanhã, no depois, que não prestamos atenção. Agora, se eu paro, eu vou analisar o que está à minha volta. E isso é muito importante, eu analisar antes de tomar qualquer atitude. Um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez. Cada dia é uma conquista, né? E é o AA, não é só por hoje. Amanhã é outra história. Como eu trabalho com dependência química, tudo eu levo dependência química. E não tem coisa melhor. Só hoje eu não bebo, só hoje eu não uso a droga. Porque se eu falar nunca mais, 2018 eu não vou usar, gente, eu não vou conseguir talvez.
Agora, só por hoje, só por o período da manhã, eu consigo. É o bilhetinho da psicóloga, né? Botou lá na parede, ó, até 12 horas eu não como aquele pudim que está na geladeira. Aí eu vou na geladeira, falei, mas até 12 horas. Se eu vencer 12 horas, isso que eu não falei uma mousse de maracujá, que é minha sobremesa, meu doce predileto. Então, se eu consigo até 12, eu adquiro força e sustentação para eu ir até 5 horas, às 17. E assim eu vou fazendo, e assim são as nossas metas, assim são as nossas etapas de vivência. E nem sempre a gente consegue cumprir as nossas metas, né? Às vezes sejam porque elas eram grandes demais, ou sejam porque não deu certo mesmo, às vezes não era para ser naquele momento. E mesmo que a gente não consiga atingir aquela meta, a gente tem que observar que a gente teve ganho, né? Às vezes a gente não conseguiu cumprir ela toda, mas a gente chegou a um certo caminho, a gente foi no caminho, chegou a um determinado local, então isso já é um grande significativo para a gente tem que ser ressaltado esses pontos positivos das nossas pequenas vitórias. E é fácil a gente desanimar, né? A gente vê que não deu certo, a gente fala, não consegui esperar para comer o pudim, comi logo, então eu vou comer logo esse bolo também. Então a gente acaba desanimando e desandando. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se a gente não conseguiu aquela meta, que a gente tente ir à próxima meta, né? Então o caminho ele é difícil, mas com certeza a chegada é gratificante. E tem um colega meu que fala muito a questão da bola murcha e bola cheia. Ele traz isso assim, para a gente observar qual foi a bola cheia do nosso dia, de hoje. O que hoje eu consegui fazer de bom? A gente tentar ressaltar esses pontos positivos do nosso dia, esses avanços que às vezes são pequenos, mas podem ter um significado grande para a gente. E Ruth, em relação a esse desânimo, essa vontade de desistir quando a gente não consegue atingir uma meta, quando as coisas não dão certo, como que a gente pode lidar com isso? Olha, é uma grande frustração, né? Porque a gente põe todo o nosso vigor, todo o nosso empenho naquilo e de repente a bola ficou murcha, né? Que a gente poderia usar o Santo Agostinho, né? Toda noite eu vou ver o que murchou e o que não murchou. O que vigorou, o que brotou, o que ficou mais bonito e o que ficou mais murcho, né? As frustrações, nós temos um nível muito pequeno para as frustrações. Ninguém gosta de frustração, né? E quando a expectativa, a Carol está falando, quando ela é muito grande em função de algum desejo, de alguma meta, de alguma coisa que eu quero muito, e que não dá certo, a frustração também é grande. E nós temos que se preocupar que a frustração leva a uma depressão, leva a um processo ansioso, leva, às vezes, até um suicídio. Porque eu não consegui, me frustrei tanto, essa frustração vem acompanhando a gente a vida toda. É aquela criancinha que não dá conta de dar o passo até ir lá, o pai ainda põe o brinquedo e fala, vamos ver se você dá conta de vir aqui. Ele não dá conta, né? Ele não dá conta, ele cai, aí ele chora, levanta, quer dizer, ele fica frustrado. Quando ele chega lá, aí ele resolve engatinhar, porque não vou fazer, meu pai não vai ter a expectativa de me ver andar. Então eu engatinho, chego cansado, mas frustrado, às vezes nem quero aquilo mais que foi me oferecido, né? Então as nossas frustrações são em função do tanto de vigor que eu botei naquilo que eu quero. E como lidar com elas? Tudo é um autoconhecimento. Será que vou ser capaz de resistir ao bolo? Cada um fala do que sabe, né? Carol, como é uma boleira, ela falou de bolo, viu? Então, eu já estou contando. Então, a gente usa a ferramenta que a gente sabe mais, entendeu? Então, se eu não dou conta daquilo, eu tenho que usar outra ferramenta. Agora, o que eu não posso é sentar e chorar e me desmoronar, porque aquilo estava acima das minhas possibilidades. Quantas coisas estão acima das possibilidades nossas? Uma frustração minha.
Eu gosto muito de ir a Goiânia no Movimento Espírita de Goiás. Gosto muito. Acho que eles são muito bons, trazem muita coisa enriquecedora para mim. E uma vez eu vi uma palestra de uma pessoa e ele falando que ele põe metas para o ano. Olha, agora que eu lembrei dele, olha, e ele bota metas, então ele trabalha o ano todinho uma meta só. Mas trabalha como aquilo ali fosse o ganha-pão de todos os dias. Se ele não trabalhasse, ele não ia comer. E ele consegue e às vezes também não consegue. Quando ele não consegue, ele não dá para o derrotado, ele não se frustra. Ele fala assim, foi acima das minhas possibilidades, acima daquilo que eu dou conta. Então eu vou passar para o ano que vem, mas já com o começo. É a nossa reencarnação. Nós não vamos dar conta de fazer tudo, o que vai acontecer? Vamos ter que voltar. Agora eu vou ficar frustrada, chegar lá, sentar, né, no chão e falar, eu não dei conta, eu queria tanto fazer a palestra como o Jack, não consegui. Ele não está aqui não, mas ele vai ouvir quando ele assistir, né? E não vou ficar frustrada, não, eu dei conta de fazer só até ali, mas vou estudar mais para o ano que vem. A gente brinca assim, né, para ficar bem agradável e bem jovial, entendeu? Então, o que acontece? E passa para frente, isso não é frustração, eu ainda sou má, eu ainda tenho raiva, né? Gente, mas eu já melhorei, a raiva não é grande, a raiva é pequenininha. Eu falo alto, eu sou de uma família que fala alto, eu odeio que eu falo alto, entendeu? Por quê? Porque me cansa minha voz, até porque eu falo muito explicadinho, muito assim, e eu falei, o dia que ele falou isso, eu falei assim, vai ser minha meta. Gente, tem uns 5 anos, viu que ela é. Aí, vi que estava difícil, eu estava ficando frustrada. Porque quando eu reúno com meus parentes, aí que eu falo mais alto, porque todo mundo fala muito alto, e eu ficava naquela frustração porque eu não conseguia. Aí eu ficava apaixonada por todo mundo que fala manso, dócil e baixo. Eu apaixono, me faz dormir. Aí eu falei assim, não, espera aí, não estou conseguindo. Será que tem alguém que pode me ajudar? Porque às vezes eu não consigo só, mas o outro pode me auxiliar. Fui numa fonoaudióloga, já fui logo num profissional. Falei para os filhos, quando eu estiver falando alto, vocês dão um sinal. Gente, mas eu ficava tão irada, porque eles ficavam assim, ó. Todo lugar que eu ia, que eu falava alto, eles falavam assim para eu falar baixo. Aí me irritava. Aí não vale, não é justo. E eu fazia aquela cara fechada e parava de falar. Aí a fono falou para mim assim, Ruth, você não adianta trabalho nenhum, não é problema do aparelho fonador, é você se conscientizar. E você já tem a consciência que você quer, então é você trabalhar. E eu falei, pois não é? Aí eu fico assim, entre o baixo e alto, eu estou falando alto, de repente eu falo baixinho, e as pessoas não conseguem me entender. Mas está difícil, é complicado, mas eu vou conseguir. Eu não sei quando, mas eu não vou botar expectativa e nem vou falar que é para 2018. Vai ser para uma hora que a consciência estiver maior, que a vontade estiver mais trabalhada, que eu tiver mais pessoas falando bem baixinho perto de mim. Porque quando alguém fala alto, eu percebo. E eu acho isso ruim. Então, eu já estou no caminho certo. E até no Evangelho tem aquela, Kardec traz pra gente, né, que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em dominar essas más tendências. Então, aquele esforço que a gente tem já é um reconhecimento. Menino? Essa conversa de frustração me fez ver muito, assim, que a gente tem uma certa mania de olhar para o passado, de olhar para as coisas que não deram certo com certa tristeza. Então, naquele livro que o Lucas estava falando, do Poder da Agora, ele diz que o passado, na verdade, não é para você ficar voltando e se sentindo frustrado e vendo que aquilo foi ruim e se arrependendo e entrando num ciclo vicioso de culpa, de remorso, que você fica voltando atrás.
O passado é para você aprender. Ele traz uma lição. Se você queria muito alguma coisa e você não conseguiu, você olha para o passado e vê, eu quero muito isso, mas desse jeito não deu certo. Que outra maneira eu posso, de que outra maneira eu posso alcançar? Eu estou olhando para o passado, eu briguei com alguém. Tudo bem, você viu que essa briga não foi boa para você, você quer continuar conversando com a pessoa, você tem que se acertar com ela. Então, faça diferente daquilo que você fez. Porque aí você vai vendo com as suas frustrações o que você pode fazer diferente. Você mudar o seu olhar para o passado e não vê-lo só como essa culpa, porque isso também gera transtornos psicológicos e você vai entrando cada vez mais num buraco. Eu acho que a gente se frustra muito rápido com as coisas. O que a gente tem planejado não sai como foi planejado pela gente. Mas a gente podia aproveitar essa frustração e usar ela como um clique para alguma coisa boa, tirar um aprendizado de uma situação ruim. Como um exemplo pessoal, né? Que com a correria do dia a dia, eu tô no ano de formatura, de fazer TCC e tal, e eu já estava com o projeto pronto, né? Só que com correria, não tendo tempo, observar meu tempo, parar, acalmar, eu não salvei o projeto em outro lugar, na nuvem, no pendrive, e acabou que o meu computador estragou, sem chance de salvar, e eu perdi meu projeto. Na hora eu acho que eu queria, sei lá, tacar minha cabeça no chão ou qualquer coisa do tipo, pelo desespero mesmo, pela frustração, e bate um desânimo de, poxa, eu dediquei um tempo, atenção e perdi um projeto meu. Só que depois, com calma, eu parei e pensei, poxa, se eu perdi esse projeto, é porque eu posso fazer um melhor. Eu posso começar a olhar ao meu redor e parar com mais calma, não na correria, e fazer um projeto muito melhor do que o que eu perdi. Então, assim, como dizem, né, a gente pode, quando a vida te dá um limão, a gente faz uma limonada, né? Então, assim, tirar coisas boas de situações que trazem desânimo e frustração, que é sempre possível, gente. Falando um pouco sobre nossas ações e as mudanças que a gente tem que ter, então, em relação a essas nossas metas, né? Que a gente espere, então, que... Na verdade, a gente espera que o mundo mude, né? A gente espera que o outro mude. Na verdade, a gente tem que tentar mudar nós mesmos, a gente mudar a nossa percepção em relação àquilo, buscar a nossa reforma íntima, buscar a cada dia melhorar um pouco. E a gente, às vezes, não precisa começar por grandes coisas. A gente pode começar por pequenas coisas, dentro da nossa casa, ajudar a nossa mãe nas tarefas de casa, dar bom dia para o porteiro, para o vizinho. Então, pequenas atitudes que a gente consegue mudar aos poucos. Então, a gente não precisa colocar essas grandes metas que talvez a gente não consiga alcançar. E que a gente possa ser flexível, né? Eu acho que a palavra é essa, é flexibilidade. E que a gente perceba que se a gente errar, se a gente cair, a gente pode levantar e pode continuar. Acho que isso é o mais importante, a gente ter essas ações e essas mudanças para que a gente possa conseguir atingir os nossos objetivos. Se a gente cair, levanta e recomeça. Ruth, em relação a isso, como que a gente pode iniciar um comportamento de mudança para que o nosso ano seja diferente, para que a gente possa ser diferente nesse ano? Eu vou voltar um pouquinho na fala dela, que eu achei muito interessante. Nós estamos aqui num grupo da mocidade e a plateia está acima da idade da mocidade, entendeu? Mas tudo é a mesma coisa. O que é para um de 10 anos é para um de 80 anos. Quando ela perdeu, ela fala aí em salvar na nuvem, eu pensei, onde que salva isso? Eu logo fui procurar saber, entendeu? É uma fala que às vezes, para uma determinada idade, não sabe o que é. Mas o de 18 anos, ele erra, ele vacila, como eles falam, ele dá bobeira, como eles falam, e nós também fazemos isso com a mesma idade. E assim como o novo recomeça, com mais idade também recomeça. Então, não tem diferença de um nem de outro.
Eu sou do grupo Acolher, de quinta e sexta-feira. Gente, eu faço uma propaganda terrível para os grupos que eu pertenço, viu? São os ansiosos, os deprimidos, os bipolares. E é um grupo maravilhoso. Tem gente de 14 anos, já teve gente de 13, e tem gente de 82 anos. Acredita que a fala é a mesma? A ansiedade é a mesma, não mudou porque tem 14 anos é ansioso de um jeito e 80 é ansioso de outro. E eu fico olhando nas colocações e falo, que beleza, somos todos seres, né? Aqui maravilhosos, filhos de Deus, com as dificuldades, uma porque não salvou e está começando de novo, o outro porque achou que tem 60 anos jogado fora e que não vai adiantar mais. Adianta, ué, e se viver mais 20 anos? Pode começar a mudar essa história, não é assim? Chico não falou isso, né? Não está um bom agora, começo, não deu certo, vamos pegar lá mais no final e vamos fazer diferente, não é? Então, não é recomeçar, é começar do novo. A mentora do grupo Dependência Química falou, né? Não vamos recomeçar, não, vamos começar do novo, vamos fazer diferente, né? E quais são, o que podemos fazer, né? Olha, primeiro, a gente não dá receita, né? Eu não sou absoluta, pelo contrário, eu vou falar o que eu faria, cada um vai poder, aí também na sua cabecinha, falar o que eu vou fazer de 2018, né? Vamos esquecer o que nós prometemos em 2017? Passou, não tem validade mais, não foi feito. Então, vamos dar um novo segmento. Agora, em 2018, temos muitas oportunidades e a maior oportunidade é de estarmos aqui, né? Aqui, né? Na comunhão nem se fala, olha, uma oportunidade de estarmos reunidos, todos nós, numa vibração maior, é ter o objetivo. A gente vai voltar naquela liçãozinha primeira, porque tem que falar até aprender, né? Eu tenho um objetivo, o que eu quero para os próximos meses ou para os próximos dias, depende de mim. O que eu dou conta? Eu sou esquecida, então eu não faço para o ano todo. Eu sou imediatista, então eu faço... Se eu sou imediatista, aí que eu tenho que fazer só por hoje, para não me tumultuar, senão tem que ir para o acolher, o ansioso, né? É eu ter um objetivo. O que eu quero para mim? Isto. Será que isso é real? Isso está dentro da minha realidade? Da minha realidade econômica, que a gente sabe que hoje tem essa questão, emocional. Às vezes eu não estou num bom momento, eu estou precisando primeiro de cuidar do meu emocional, cuidar da minha saúde. Será que é a principal coisa ou tem outras coisas que são mais importantes no momento? Eu tenho certeza disso agora? Não tenho. Nós não temos certeza de muitas coisas, né? Então, mas é isso que eu vou me propor. Então, se eu me proponho, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar assiduamente nesse projeto que eu escolhi. Aí vem aquela primeira pergunta, parece que de alguém. Posso escolher muitas? Não sei se fica fácil, né? Porque eu falei que eu vou trabalhar ali como se fosse uma construção, um projeto. É um projeto de vida, é um projeto de objetivo. Eu vou me focar. O que for preciso para aquilo dar certo, eu vou correr atrás. Se é estudar, fazer um curso, eu vou fazer. Se é fazer o ESD, eu vou fazer. Se cuidar de algum, ser uma cuidadora, eu vou fazer. Se é um trabalho social, eu vou. O que for. Se é uma reconciliação com alguém que eu deixei lá para trás. Porque o que a gente deixa, a gente fica assim meio amargurada com aquilo. A gente não precisa voltar de uma vez, porque é difícil. Porque o que passou, fica difícil voltar. Porque a gente perde um pouco o interesse, o estímulo, né? Então, eu preciso primeiro trazer essas metas que são como é que eu vou desenvolver esse projeto, não colocar expectativa absurda, esperar, vamos deixar.
Eu não planto uma sementinha lá hoje eu plantei de maracujá e falo assim, eu quero que seja daquele tamanho, daquele que é original. Não, plantei. Eu ainda caí uma sementinha no chão e eu falei, eu vou pegar e vou botar lá. E se for essa que vai vingar? Quer dizer, pode ser, porque eu sei que entre aquelas sementes todas que a gente compra, 90% elas não vão germinar. Não vão. Acho que a 90 até é pouco. Parece que 99, que um agrônomo me disse. Entendeu? Então, eu não vou colocar uma expectativa. Eu sei que se eu fizer tudo, vai dar certo. E segundo as pessoas, entrega na mão de Deus, né? Quer dizer, entregar no sentido, esteja comigo nessa minha jornada. Me ajude a construir isso que eu tanto quero. É um sonho, então eu vou sonhar. É uma obrigação, então esteja comigo na minha obrigação. É algo que eu desejo há muito tempo, então esteja comigo. Mas faça da sua parte. Faça da sua parte, porque nada vai ser de graça para nós quando se diz respeito às coisas nossas. Deus nos dá toda a coragem, todo o amparo, todo o estímulo necessário para que completa com o nosso, para que seja resolvido. Não dá para eu chorar, que eles falam, chorar o leite derramado. É eu ficar de olho no leite para que ele não derrame, né? E se ele derramar, eu vou ter muita raiva, porque é difícil, né? Hoje, né, acho que nem sei se a gente ferve leite, né? Acho que não, entendeu? E vou limpar o que for necessário, e vou limpar. Não importa que eu seja tão jovem quanto essas meninas, ou que seja mais idosa, sempre vai ser a oportunidade de planejar aquilo que eu quero. Obrigada, Ruth. Meninos? Em base disso, né, de ações e mudanças, há uns 2 anos atrás, eu parei para perceber que todo fim de ano era a mesma história. Eu reclamava do ano e botava todos os meus comentários negativos no ano. E eu ficava, cara, não pode ser. E aí eu parei e comecei a fazer um exercício. E eu parei e pensei, cara, são 12 meses. 12 meses é muita coisa. E eu chegar em janeiro e escrever tudo aquilo que eu quero, vai chegar em outubro, eu não vou lembrar. E então eu passei a realizar o prazo das minhas metas, eu comecei a colocar por mês. Esse mês eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer aquilo, que era muito mais fácil eu lembrar. E com esse exercício eu tive uma reflexão, que o foco da realização da minha meta, eu sempre projetava para o final. Quando eu ganhar o meu primeiro salário, eu vou comprar isso, isso, isso. E eu esquecia, cara, o que eu preciso fazer para eu começar a trabalhar? Porque eu nem tinha começado a trabalhar. Então, eu acho que o meu grande erro foi esse. E eu acho que o foco precisa estar voltado ao processo. Inclusive, eu acho até mais divertido, né? O que eu vou deixar de fazer? O que eu vou começar a fazer? E sim, e não você botar o foco no final. Perde toda a graça. Obrigada. Então, para a gente já encerrar, o nosso tempo já está chegando próximo, vamos ao momento do RIA. Lucas, aproveita já, fala um pouquinho para a gente. Bom, o RIA significa Reforma Íntima Agora, e é um momento que nós fazemos para exercitar a nossa reforma íntima, lá na nossa mocidade. E não podia ser diferente, a gente trouxe esse momentinho para o nosso programa, e eu vou pedir para a Jade tirar para a gente uma frase, para a gente sortear, e a gente ela vai sortear. Faça melhor pelo seu dia para que seu ano seja melhor. Faça melhor pelo seu dia para que seu ano seja melhor. Isso me lembra muito quando eu entrei aqui na comunhão, que os dirigentes falavam para mim que um ótimo exercício para a gente começar nessa ajuda na reforma íntima toda vez que a gente for dormir, a gente parar, deitar nossa cabeça no travesseiro e pensar,
que eu fiz hoje? Será que eu falei alto com alguém? Será que eu fui rude com alguém? Será que eu fiz o bem ao próximo? E isso estimula, né, de, como a gente tinha comentado aqui, pequenos passos, né? Então, se a gente fizer todo dia essa reflexão, eu acho que ajuda e bate muito com o RIA. E eu acho que mais do que ver o que você fez que podia ser diferente, é também parar e pensar no que foi bom do seu dia. Porque fazer melhor pelo dia é justamente ver quais foram as ações que te tocaram mais, o que você fez de bom, o que você pode continuar compartilhando no mundo. Uma reportagem que eu vi agora no fim do ano, que eu achei muito interessante, foi que gratidão foi a segunda palavra mais compartilhada nas redes sociais. E eu achei muito interessante porque começa uma pessoa a ver, eu sou grata por isso, isso foi muito bom, aí a outra começa a ver, poxa, essa é uma boa ação, vou fazer também. E aí quando você vê, é a segunda palavra mais compartilhada. Então, acho que nesses últimos tempos, as pessoas estão começando mais a parar e pensar no que eu sou grata, no que o meu dia foi bom, o que o meu ano foi bom, o que eu posso continuar fazendo de bom. E a gente pode levar esse exercício também para esse ano. Meninas, querem falar alguma coisa? Então? Eu acho que é a gente focar nas nossas pequenas conquistas, né? Você pensar, não, isso aqui eu consegui fazer hoje, né? Porque eu lembrei de um exemplo aqui que nessa semana a minha irmã, eu estava na casa dela e a bebê dela de 2 meses está começando a fazer algumas coisas, pronunciar, sei lá, tipo fazer palavras, gagunar. Exatamente. E ela também está começando a segurar a cabecinha. Então ela pegou assim, ela e falou, olha só, ela já está conseguindo fazer isso. E tipo, com uma felicidade enorme. E eu acho que a gente, às vezes, quando a gente é menor, a gente vê as pequenas conquistas, assim, e quando a gente cresce, a gente esquece de olhar para essas pequenas conquistas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, acho que é bem isso, a gente parar e refletir o que a gente conseguiu hoje. Eu consegui isso. Então, você ficar feliz por isso. Então, que fique essa frase de reflexão para a gente começar o ano. Então, faça o melhor pelo seu dia para que o seu ano seja melhor. Então, que a gente realmente tenha essas pequenas conquistas. Ruth, alguma colocação? Eu lembrei muito com essa frase da minha mãe, quando eu era pequena, que a gente tinha aqui, o feijão tinha pedra no meio. Hoje não tem mais pedra. Antigamente tinha. E a gente tinha que tirar as pedras. Quem é da minha idade vai lembrar desse feijão. E caía, e a gente deixava para lá, até às vezes chutava. E minha mãe falava assim, pode pegar todos os grãos que caíram no chão. Eu ficava muito indignada, porque às vezes eram 5 só. E eu falei assim, o que esse 5 que diferença vai fazer esses 5? Entendeu? E ela falou assim, meu pai nunca deixava a gente um grão de milho, um grão de feijão. E agora que elas falaram, vocês veem, muito. E hoje eu não deixo cair nada, tudo que cai eu pego. Aprendi a lição e quando falou isso, eu fiquei lembrando que realmente uma pequena coisa, eu aprendi a dar valor nas pequenas coisas, num gesto simples. Por quê? Porque eu aprendi que tudo era importante. Somando 5, 5, 5, 5, com certeza ia dar uma refeição, né? E faço isso até hoje, ensinei para os meus filhos também, e a gente aproveita tudo, e com esse exercício de aproveitar tudo, aproveitar o sabonete todo, aproveitar o creme dental todo, aproveitar os feijãozinhos que caem todo, isto pode ser interpretado como uma miserabilidade. Não é. É um exercício, é um treino para dar valor naquelas outras coisas que não é material, né? É um sorriso de alguém que passou e você sorrindo por quê?
Não, sorriu, você pega e fala assim, coisa boa, né? Eu não estou conseguindo ser daquele jeito. É um gesto, às vezes, de um encostado assim, como diz, passa você primeiro, né? É uma coisa assim que vai fazendo um efeito muito grande na nossa vida, que tem que ser assim, porque o que foi difícil, passou, gente. Nós não temos que trazer isso mais para hoje. 2018 vai ser diferente, né? E como não vai ser diferente se a gente está começando com o primeiro programa da Mocidade, num assunto tão bom, tão descontraído, tão útil para todos nós, de todas as idades daqui, não é? Então, eu acho que é isso, é dar valor no dia de hoje. Não vamos se preocupar com o de amanhã. Não tem lá no Evangelho? De amanhã Deus já está preparando para nós. Bonitinho. Então, que vai ser um belo domingo. Mas então vamos aproveitar que nós ainda temos algumas horas do dia de hoje. Ruth, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a participação de todos também. Em breve, nosso programa vai estar disponível no YouTube para quem chegou atrasado, para quem quiser assistir novamente. E lembrando que o nosso programa acontece a cada 2 meses. Então, o nosso próximo programa está marcado para março. Em breve, a gente vai estar divulgando a data certinho com uma convidada muito especial e que vocês em breve saberão.